Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje iremos comentar ainda sobre ter muita fé, não é? Essa é uma explicação, muitas vezes a gente vê também naquelas senhorinhas do interior, que às vezes tem uma inteligência muito limitada, sabe? Mas tem uma fé tão autêntica, uma fé tão viva, né? Que isso nos impressiona o coração. A fé naquele sentido próprio da palavra, de colocar Deus no centro da sua vida, de deixar que Deus guie a sua vida de tal forma que até as coisas mais íntimas elas querem agradar a Deus, né? Às vezes pessoas sem inteligência alguma, e aqui eu não estou me colocando como superior a ninguém, mas pessoas realmente com pouco estudo ou que não têm uma qualidade de fé, no sentido próprio da palavra, mas que tem uma fé tão profunda e autêntica, né? Às vezes até são pegos em ciladas, né? Amam tanto a Deus e a Nossa Senhora e perguntaram uma vez para a senhora, perguntaram, vejam, senhora, a senhora adora Maria? Adoro Nossa Senhora, meu Deus, né? E aí aquele crente, aquele evangélico protestante já ficou chateado e parará. E a Nosso Senhor Jesus Cristo? Ele, muito mais do que tudo, né? Então amo demais. Vejam, essa senhorazinha talvez com pouca inteligência, sem tanta claridade na fé, ela sabia o fundamental. Talvez não entendesse ao certo as distinções teológicas entre dulia e latria, entre adoração e veneração, mas ela sabe o mais importante. Nossa Senhora está abaixo de Nosso Senhor. Isso aqui importa, entende? Então, a fé é colocar de fato Deus no centro da sua vida, e isso as pessoas mais ignorantes podem fazer. E vejamos, tantas vezes, essas pessoas têm uma fé muito mais acuada do que a nossa, acurada, perdão, do que a nossa. Porque mesmo sem tanta inteligência, parece que receberam esse dom de Deus de forma tão límpida e cultivaram eles em sua vida. Querem agradar a Deus em tudo, escutam o padre, escutam a voz da igreja concreta, que é aquele padre que celebra naquela comunidade, e procuram ter uma obediência de fé. Que belo, meus irmãos, que belo. Quantas vezes nós, com inteligência tão arrogante, ficamos criticando a fé, criticando mesmo até a fé dessas senhorinhas, desses senhorinhos, porque não tem uma fé tão esclarecida. E nós, quando recebemos algum conteúdo de fé, por exemplo, queremos argumentar, contra-argumentar, uma forma de relativizar aqueles conteúdos fundamentais da fé. Não, mas a igreja deveria mudar seu modo de ser, os tempos são outros, sexo antes do casamento, coisa mais normal do mundo. E poderíamos dizer, por exemplo, Eucaristia, não, a Eucaristia dominical também não precisa de tanto, não é exagero. Jejum, não, nossa. Ficamos argumentando com a nossa razão, que é uma forma de relativizarmos a fé. Lembro, quando eu era adolescente, quis aderir à fé totalmente, mas claro, não entendi ainda com profundidade os conteúdos da fé, que levou um tempo para estudar, começar a entender, não é? E um tema super polêmico, por exemplo, era sobre a camisinha, né? Eu não entendia. A mentalidade, o que foi me ensinado, aquilo era normal. Mas a igreja dizia que não, e eu dizia que não porque eu era igreja e queria ser igreja. Então, se a igreja diz que não é porque eu não tenho inteligência suficiente para alcançar isso que eu vou discordar. Na verdade, eu olhava sem entender e dizia, olha, eu não entendo, mas eu confio que a igreja é minha mãe e que existe uma sabedoria muito maior do que a que eu tenho. Portanto, eu faço uma adesão de fé a isso, mesmo sem entender completamente. Isso é uma humildade na fé. Isso é importante de a gente ter, sabe, pessoal? De não querermos ser o centro da nossa própria vida, mas permitirmos que Deus seja o único centro, Ele que dite as normas, por assim dizer, do que fazer, como fazer e como devemos guiar a nossa própria vida. Esse é um ponto, sem dúvida alguma, fundamental. Mas existe um outro lado da moeda que nós não poderíamos deixar de comentar, que é o quê? Que é exatamente a qualidade da fé. Um bom católico, na verdade, não é aquele que tem muita fé, seja que crê em muitas coisas e aí acaba vivendo uma fé, de certo modo, superficial, supersticiosa até. Né? Mandam correntes e falam, Nossa Senhora apareceu, disse que o mundo vai acabar em 3 dias, né? O próprio Jesus disse, olha, não sei nem o dia nem a hora, e por que Nossa Senhora apareceria para falar isso? De fato, devemos estar preparados todos os momentos, mas o cerne que eu estou falando é não ter muita fé, no sentido de acreditar em tantas coisas e tantas baboseiras. A gente, infelizmente, pode cair nessa tentação de misturar a nossa fé com determinado tipo de superstição e acharmos que temos muita fé por causa disso, ou até misturarmos a nossa fé com determinados tipos de práticas e achamos que se não fizermos minuciosamente cada uma dessas coisas, não.
A fé, meus irmãos, é acreditar naqueles conteúdos fundamentais da fé e não relativizá-los. E crer nisso com todo o nosso coração. Com todo o nosso coração. Acreditar em poucas coisas. Né? E veja, não estou... Entendam bem o que eu estou falando. Eu estou falando contra essas superstições, essas visões. Porque essa visão, de alguma forma, parece que a fé contradiz a razão. Ora, o Deus que criou o homem com razão, inteligência e vontade, deu ao homem também uma lógica no mundo inteiro. Então a fé, ela supera a inteligência, mas nunca contradiz a inteligência. A nossa inteligência, de alguma forma, pode alcançar a Deus, como fala a primeira parte do catecismo. Mas é claro que o alcance de Deus pela fé é mais rápido, porque é uma adesão completa à sua pessoa, de maneira incondicional. Mas o que eu quero dizer é que a fé, ela nunca é algo de irracional. A fé, na verdade, é um salto da superação da nossa razão. Mesmo quando a igreja diz uma coisa, por exemplo, e nós não vemos evidência daquilo, a nossa fé nos impõe. É verdade. Por exemplo, diante da Eucaristia, vimos ali somente um pedaço de pão, que na verdade nem parece pão, porque é branco e é feito só com trigo, não tem óleo, nem ovo, e assim por diante. É só um pedaçozinho de pão muito minúsculo. Nossos olhar diz aquilo, a nossa razão diz, a nossa boca nos engana, dizendo, é pão. O nosso sentido, o nosso olfato parece querer nos enganar, mas a nossa fé diz, é Deus. Por quê? Porque a igreja disse que é Deus, porque Jesus revelou que é Deus, se fez plenamente presente naquele corpo eucarístico. Então, os medievais escolásticos faziam uma distinção na fides qua e a fides que. A fé com a qual se crê e a fé em que se crê. Ou seja, o conteúdo da fé e a força com a qual se crê aquilo. É importante que o católico ele tenha as duas coisas. Primeiro, o conteúdo da fé, para que ele não seja uma pessoa supersticiosa, medrosa e talvez confunda a sua fé com tantos mecanismos psicológicos que, infelizmente, é uma tentação para cada um de nós. Então é necessário o conteúdo, a formação, a doutrina da fé. E, igualmente, a confiança com a qual se crê. Esses dois pontos não podem andar dissociados na nossa vida, meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.